Bom, então aqui nessa segunda parte nós vamos aprender a calcular o momento de S1, o momento de S2 e o momento de S3. Lembrando, por que nós vamos ter que calcular? Porque são pontos onde a nossa cortante ela é nula, ela é zero. Então são pontos relevantes que nós temos que descobrir. Então nós fizemos o momento do ponto A, do ponto B, do C, do D, do E, do F, que são pontos relevantes. Quando eu monto o meu diagrama e eu vejo que eu cortei fora desses pontos, eu tenho que calcular também. Então olha aqui, no ponto B, ela cortou no zero, mas nós calculamos. No ponto E, também deu zero e nós calculamos. Então nós temos que agora calcular do S1, S2 e S3. Para isso, eu preciso que vocês entendam como nós vamos descobrir. Então, olha só. S1 está em alguma posição desse trecho aqui, ó, entre A e B, certo? Qual será então essa distância aqui que nós vamos chamar de x? x1, vamos melhorar, x1. Então, quanto vale x1? Que é a distância de A até o ponto aonde a minha carga vai ser zero. Então, nós vamos fazer uma semelhança de triângulos. Quais são os triângulos? Vamos prestar atenção. Uma é a carga distribuída. O triângulo da carga distribuída é assim. Essa altura aqui equivale ao quilonewton. E essa distância aqui, essa altura aqui, essa distância aqui vale a quantidade de metros. Então, a minha altura é o quilonewton. Então, são 9 quilonewtons a cada 1 metro. Quanto eu andei aqui? Ó? Eu andei 11,63 quilonewtons em x 1 metros. Então, vamos lá. 11,63 quilonewtons para x metros. Então, agora eu vou fazer o quê? Uma multiplicação cruzada, uma regrinha de 3. Então, 9 vezes x, 9x, é igual a 11,63 vezes 1. Então, x equivale a 11,63 dividido por 9. x1, então, vai valer 11,63 dividido por 9. Então, vale 1,29 metros. Ou seja, o nosso x1 vale 1,29 metros. Então, a distância que a carga demorou para descer, que ela percorreu para descer até o zero, foi de 1,29. Então, é só a gente redesenhar. Já desenhei aqui a estrutura, ó. Tampamos aqui nosso apoio A, que tem uma carga para cima de VA, que vale 11,63 kN, o HA, que vale 0, uma carga distribuída de distância 1,29 de 9 kN. Então vamos lá, tampamos o lado direito, nossa convenção, lado direito, o momento. Então, o meu momento em S1, ele é nesse sentido. Então vamos lá. Somatório de momento em S1 tem que dar 0. Então nós temos aqui o MS1, momento em S1. Temos uma carga distribuída aqui, ó, que vai ficar aqui no meio. 9 vezes 1,29. 9 vezes 1,29. 11,61 quilonewtons, e a distância aqui vai ser o que então? 1,29 dividido por 2. 0,645 metros para um lado e 0,645 metros para o outro. Então, momento em S1 mais 11,61 vezes 0,645 e menos o meu VA,
que vale 11,63, vezes a distância, que é 1,29. Isso tem que dar zero. Então, ms1 mais 11,61, 11,61 vezes 0,645, 7,49 mais 11,63 vezes 1,29. Aqui é menos, perdão. Menos 15 igual a zero. ms1, então vai ser mais 7,9 menos 15 dá menos 7,51. Então, passando para o outro lado, ms vai ser mais 7,51 kilonewtons metro. Então, nós descobrimos o valor do momento em S1. Agora nós vamos fazer com o S2. O S2 ele está aqui, ó, no meio de C e D. Então vamos desenhar esse pedacinho aqui, ó. Então desenhei aqui. Então nós temos aqui, ó, o S2 ele fica a alguma distância, ó, tampar com a folha, alguma distância que perdeu 21 kN. Então vamos lá. Qual é o triângulo dessa nossa carga aqui? 21 kN está para 1 metro. Quanto? Qual é a distância aqui? 21. Opa, que maravilha! 21 kN. Então, são triângulos iguais. Está para 1 metro. Ou seja, qual é essa distância de S2 aqui? 1 metro. Então, o meu ponto S2 está justamente o quê? A 1 metro de distância. Dos dois aqui, seriam do C para o D, eu tenho 2 metros. Então, o meu S2 ele está bem no meio, a 1 metro de distância. Então, vamos cortar aqui, ó, e redesenhar. Então, vai ficar assim. Ponto C. Aqui é o meu S2. Aqui é o meu ponto C. E aqui eu tenho uma carga distribuída. Qual é essa distância aqui, ó? 1 metro. Certo? E aqui, então, no VC, eu tenho aquele apoio virtual, ó. Aqui, ó. VC, então, ele vale 21 para cima. Então, vamos colocar aqui, ó, uma carga de VC, linha, que vale 21 kN. Então, vamos calcular agora o momento em S2. Lembrando, nós tampamos o que desse trecho? O lado direito. Então, nosso momento positivo, ele é sentido anti-horário. Aqui é o nosso ms2. E aqui é uma carga de quanto? 21 kN por metro. Se eu tenho 1 metro, eu tenho uma carga concentrada aqui de 21 kN, a meio metro de distância para cá e meio metro para cá. Então vamos lá, somatórios de momento em S2 tem que ser zero. O que faz momento? ms2 faz momento, mais 21 vezes meio metro, menos, está ao contrário, sentido horário, 21 vezes 1 metro, igual a zero. Então, ms2 mais 21 vezes meio. 21 vezes meio, 10,5, menos 21 vezes 1, 21, igual a zero. Então, ms2 é igual a 10,5 menos 21, dá menos 10,5, passando para o outro lado como positivo, dá mais 10,5
quilonewtons metro. Então encontramos aqui o segundo valor, que é o de momento S2. Muito bem, agora então só falta calcular o momento em S3. Vamos lá. O momento em S3, nós podemos calcular de dois jeitos. Ó. Podemos usar o triângulo do 39 para o 25 ou do 24,75 para o zero. Vamos usar o lado esquerdo para vocês verem como seria, tá bom? Então vamos lá. Desenhamos o primeiro triângulo, que é o triângulo da carga pela distância. E depois o triângulo da carga do diagrama pela distância x que nós vamos descobrir. Então vamos lá. Qual é o valor da carga do triângulo desse trecho aqui, ó, do trecho S3? 16. Então, 16 quilonewtons está para 1 metro, assim como 24,75 quilonewtons está para x metros. Multiplico aqui cruzado e eu vou ter 16x é igual a 24,75. Então x é igual a 24,75 dividido por 16. Então agora o nosso x3, que é do S3, vai ser 24,75 24,75 dividido por 16, que equivale a 1,55 aproximadamente metros. Ou seja, então essa distância aqui vale 1,55 metros. Então vamos desenhar aqui, ó. Vamos tampar esse lado e vamos calcular o valor do momento em S3. Então vou tampar aqui, ó, lado esquerdo. Então o desenho vai ficar assim. Aqui nós temos o apoio F. O nosso apoio F. Temos uma carga distribuída. Temos uma distância aqui, ó, que vale x3, que vale 1,55 metros. E essa carga distribuída vale 16 quilonewtons por metro. Então vamos colocar as reações de apoio. Quanto vale VF? VF vale 24,75. Então aqui nós temos uma reação VF que vale 24,75 quilonewtons. E aqui nós temos um HF que vale 0. Aqui então é o nosso S3. Nós tampamos o lado esquerdo, então usamos a convenção do lado esquerdo. Nosso momento MS3, ele é nesse sentido positivo. E o que mais nós temos? Uma carga distribuída aqui, né? 16 vezes 1,55. 16 vezes 1,55, 24,8 quilonewtons. A distância vai ser 1,55 dividido por 2. Então vai ser 0,775 por um lado, metros, e 0,775 metros para o outro. Então vamos lá. Somatório de momento em S3 tem que ser igual a 0. Nós temos o MS3 mais o 24,8 vezes essa distância, que é 0,775, menos, sentido anti-horário, menos VF vezes 1,55. Isso tem que dar 0. Então, MS3 vai ser mais 24,28 vezes 0,775
19,22 menos o VF, que vale 24,75 vezes 1,55, que dá 38,36. Isso tem que dar zero. Então, 19,22 menos 38,36 dá menos 19. Passa para o outro lado positivo. MS3 é igual a mais 19,14 quilonewtons metro. Achamos então o valor de S3. Então nós temos aqui, ó, o valor de S1, o valor do momento em S2 e o valor do momento em S3. Agora sim nós podemos terminar o nosso diagrama de momento fletor. Então nós temos aqui os pontos. S3. Quanto vale o momento em S1? O momento em S1 vale mais 7,51. Se é mais, é para baixo. Então vale mais 7,51. O momento em S2 vale quanto? Mais 10,5. Então aqui, ó, também para baixo, 10,5. E o momento em S3 vale quanto? Mais 19,14. Então vamos colocar aqui, ó, S3, aqui embaixo, 19,14. Aqui eu já tenho a unidade, quilonewton metro, então não preciso colocar. Olha que diferença ficaria o nosso diagrama se nós não colocássemos esses valores. Nós íamos o quê? Ligar esse ponto com esse, não é? Mas olha como, aparecendo esse valor, o nosso diagrama fica diferente. Então vamos ligar os pontos. Carga distribuída, então é uma parábola. Carga distribuída, uma parábola. Carga distribuída, uma parábola. Carga distribuída, uma parábola. Uma parábola. Toda ela é carga distribuída, então vamos lá. Uma parábola aqui para baixo e outra aqui. Para baixo são valores positivos, para cima são valores negativos. Então, assim fica o nosso diagrama de momento fletor. Tá bom? Então, relembrando, diagrama de normal, comprimindo ou tracionando. Diagrama de cortante é o nosso desenho. Sempre que no meu diagrama eu tiver uma cortante nula, ou seja, ela cortar a minha linha do valor de zero, eu tenho que calcular esses pontos que são pontos relevantes. Então, o nosso momento aqui, ó, o momento máximo positivo é o 19,14 e o momento máximo negativo é o 29, aqui, ó, que está no nosso ponto E. Tá bom? Então, esse é o valor. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que eu possa fazer um material de apoio ou uma nova videoaula explicando esses valores. Tá ok? Grande abraço, até a próxima aula.